Graça e paz, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu quero deixar um vídeo aqui, é um misto de ministração e estudo bíblico, mas é uma coisa muito legal para que você assista e fique até o final, para que você tire algumas dúvidas que são comuns, principalmente para aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus. Se você é uma mulher, preste muita atenção, que vai ser muito importante para você. Se você é um homem, preste mais atenção ainda, porque você vai quebrar alguns mitos que você tem na sua cabeça, né? E é bem interessante que eu vou dividir em várias partes esse texto, tá? E vamos lá, para não perder mais tempo, mas, por favor, dá trabalho, gravar, estudar, fazer tudo isso aí, para você não dar um likezinho, não compartilhar, não curtir, não comentar. Então, ajuda aí. E manda para aquelas pessoas que têm esse tipo de dúvida, que muitos têm. Pois bem, como diz o título, né? A mulher e a Bíblia. Eu acho que foi esse título que eu coloquei. Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 18, vai dizer assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, tá? Uma ajudadora que esteja como diante dele. Tá? Vamos lá. Já quero dar uma pequena pausa aqui. Quando Deus fez todas as coisas, no início, que o Deus dos céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, tal, e assim vai. E aí foi lá e Deus fez a divisão entre a água e a terra, e tudo que Deus ia fazendo, ele dizia assim: e viu Deus que era bom. Fez os animais, e viu Deus que era bom. Fez as plantas, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Em contrapartida, uma coisa, Deus disse que não era boa, que era o quê? Que o homem ficasse só. Façamos para ele uma esposa, uma ajudadora. Não diz a palavra esposa, mas façamos a ele uma ajudadora. Uma pessoa que vai estar com ele. Preste muita atenção, que isso aqui é muito forte. Porque quando a Bíblia diz que é para estar com ele, lá no capítulo de número 3, começa o divisor de águas aqui. Por quê? Porque no momento em que a mulher não estava com o homem, é onde começa a queda. Ah, mas a mulher tem que andar grudada com o homem? Não, calma. Não é isso. Se você não prestar muita atenção, você vai achar que é um vídeo machista, e longe de mim, que eu não suporto nem machismo e nem feminismo. Eu vou dar base bíblica para tudo que eu disser aqui. Mas foi assim que toda a coisa começou. Porque se Deus disse que não era bom que o homem ficasse só, no momento em que Eva se desprendeu de Adão, ele ficou só. Então o que Deus projetou ali para Eva já não rolou. E aí é onde começa, porque o pecado, ele não nasce da noite para o dia, ele é projetado, ele é arquitetado, depois ele é executado. Então quando começa a queda do homem começou aqui, tá? Eu tenho várias interpretações para essa queda de Adão e Eva, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, desde que você peça. Salvo contrário, vamos continuar aqui. O que é interessante dizer é que muita gente acha que o fato de Deus ter feito o homem primeiro e a mulher segundo, isso dá uma hegemonia para o homem, dá um autoritarismo para o homem, dá certos privilégios para o homem, e não é o que a Bíblia diz. Ah, mas Paulo, ele disse que não foi a mulher, que não foi o homem que foi feito pela mulher, mas foi a mulher que foi feita pelo homem, para o homem. O mesmo Paulo vai dizer que o homem não tem domínio do seu corpo, mas tem da mulher, e a mulher não tem domínio do seu corpo, mas tem do marido, querendo colocar os dois em pé de igualdade. Então toma cuidado, até porque quando a Bíblia fala sobre mulher, ela vai dar uma interpretação assustadoramente formidável para aquelas pessoas que ficam brigando nessa queda de Luluzinha, bolinha, Luluzinha, bolinha. O homem pode mais, a mulher pode menos. O homem pode tudo, a mulher não pode nada. Como eu tenho um vídeo aqui falando que a Sandy diz que o homem pode ser gordo, barbudo, ter bafo, e a mulher tem que ser perfeitinha. Isso é questão de escolha. Se o homem escolheu ser isso, a mulher vaza dele. Sai fora. Mulher não tem que aceitar homem nessas condições. Não tem que aceitar, mas um homem sem barriga, ele não tem experiência. Tem experiência de chope, comer um monte de fritura e um monte de porcaria e não fazer nenhum exercício físico, tá? E isso não é uma mensagem gordofóbica, é uma mensagem realista. Porque nem o homem nem a mulher tem que ser desleixado. Ambos têm que se cuidar, para si e para o outro. Ponto. Mas vamos voltar para a Bíblia. Cuidado!
Porque um pouco antes, lá no capítulo de número 1 do mesmo livro de Gênesis, quando ele fala no versículo de número 26, ele vai dizer assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É um conjunto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que está falando da criação do homem. Ou seja, Jesus, o homem, ele foi feito à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele falando a nossa imagem, fez isso. Lá um pouquinho, na parte B desse mesmo texto, vai dizer assim, ó. Olha aqui, ó. Que criou, versículo de número 27, tá? E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Ou seja, quando Deus fez o homem, ele já fez a mulher já estava ali. No versículo de número 2 a seguir, quando fala da criação da mulher, está falando do desprendimento do homem com a mulher, para que depois os dois se juntassem. Porque isso é muito ministrado em casamento, que tornar-se-ão uma só carne, ainda que a interpretação também não seja exatamente essa, porque a junção de homem e mulher, para que se torne uma carne, é o filho. Não é que os dois vai ficar grudado ali esse incremento que os pastores, padres, mestres de cerimônia fazem, né? Até que a morte os separe. Toma cuidado com isso aí também, porque a Bíblia vai falar de vários tipos de morte. Eu tenho estudo sobre isso. Não precisa ser necessariamente uma morte física, tá? Mas vamos lá, continuando. Historicamente falando, a mulher sempre teve muito mais poder do que o homem, sempre teve muito mais expertise do que o homem, muito mais inteligência do que o homem, muito mais domínio sobre o homem. Prova é essa que Deus, sabendo das características do homem e características da mulher, o que Adão recebeu de Deus lá de dádiva? Tudo. Você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre as plantas, você vai colocar nome em tudo, você vai mandar em tudo aqui. Na hora que a mulher entrou, lá no livro de Provérbios, sabe o que Salomão vai dizer? Que a mulher sábia edifica a casa, tola destrói. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Que quem tem o poder ali sobre a casa é a mulher. Daí vem muito aquele negócio lá que os camaradas ficam brincando, falando, aqui quem manda é a mulher, aqui quem manda é a mulher. Tem lá seu fundo de verdade, porque realmente o poder foi dado à mulher. A mulher tem esse poder. Biblicamente falando, você vai ver histórias de mulheres que mudaram a humanidade. A primeira aqui foi Eva. Quantos anos Adão tinha quando começou toda essa história? Ninguém sabe. Quando ela chegou, a coisa mudou. A coisa mudou. E todo o cenário mundial começou a partir daqui, através da chegada da mulher. Mais para frente, você vai encontrar 7 mulheres inférteis que não podiam ter filhos. Isso era fruto, muitas vezes, de pecado e fruto de projetos de Deus para que abrisse sua madre. Porque para que tenha um milagre é necessário que tenha adversidade antes. Mas foram através delas. Jesus Cristo, pronto, para a gente encurtar o vídeo aqui um pouquinho, tá? Jesus Cristo, homem, varão, Emanuel, aquele carpinteiro. A Bíblia vai dizer que ele veio através de uma mulher, de uma virgem. Ele sendo filho de Deus, ele precisava ter esse processo de gestação, pré-natal e nascimento. Não precisava, ele é Deus. Deus estalava o dedo e nascia Jesus. Um dia estava lá, alguém ia mexer lá na manjedoura, estava lá Jesus Cristo lá dentro. Mas era necessário, para você ver a importância que a mulher tem. Ah, então você está sendo machista, é que você está dizendo que é importante a mulher só ter filho. Não! A importância da mulher é em tudo. Acabei de dizer que a governança é dela. A mulher tem o poder de destruir e edificar um lar. A Bíblia disse isso, não fui eu. A coisa é tão interessante que quando foi feita a divisão ali entre Adão e Eva, de que cada um ia fazer, Adão, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai caçar, você vai fazer tudo. Mulher, o que você vai ter? Você vai ter que ter filho. Então a decisão da mulher trabalhar e ter essa independência e essa coisa toda, que eu acho justo, né? Foi da mulher, não foi uma ordenança divina. A ordenança divina é que o homem trabalhasse. Prova é essa que, historicamente, sempre o homem foi o provedor do lar, o caçador, aquele camarada que trabalhou, que buscou, e a mulher tinha um trabalho, que era o quê? Se manter plena, se manter bonita, se manter carinhosa, se manter divertida. Para quando o camarada chegasse em casa, todo destruído, todo arrebentado, porque passou raiva com o chefe, passou raiva com um monte de coisa, foi com um monte de coisa, tava lá a mulher, meu amor, calma, vai dar tudo certo. Tem um comercial da Hellmann's que mexe muito comigo, ele é antigo. Se você quiser pesquisar, eu não vou colocar o link dele não. Que é o quê? O homem está sentado no sofá, a mulher está lá cozinhando, ela abre aquele potezinho de Hellmann's. Ela abriu com uma facilidade gigantesca. Foi lá, levou até o homem, deu uma pensadinha, fechou de novo, levou até o homem.
Ela veio toda bonitinha, parecia que tinha um pijama, shortinho, camisetinha, do jeito que realmente a mulher deve andar em casa, bem à vontade para o camarada ter desejos por ela. Aí ela foi lá, chegou até ele, não falou, só olhou para ele e falou assim: amor, abre para mim. O camarada na maior soberba do mundo, praticamente nem olhou para ela, só fez isso, ó. Ela, obrigado. Qual que foi a mensagem que esse negócio deu? Ela era uma mulher muito bonita, que estava lá cozinhando e tal, e ela queria dar uma moral pro camarada, para ele se sentir importante, para ele se sentir macho, para ele se sentir o alfa da casa. E ele realmente se sentiu. Isso não tem preço, parece bobagem, mas não. É que muitas vezes o camarada sai acionado quando o pneu fura na estrada. Ai, vem aqui trocar o pneu para mim. Ai, o carro queimou o motor. Você trocou óleo? Eu não. Você colocou água? Não. Mas eu coloquei gasolina. E assim vai. O papel da mulher é extremamente importante. Biblicamente falando, mais uma vez aqui, vamos lá. O negócio tá ficando bom, é que eu preciso me ponderar com palavras. Já falaram para mim que meus vídeos são meio longos. Eu ia trazer esse estudo quase que integralmente baseado no livro de Esther, que é uma baita de uma referência para isso. Mas a gente não pode esquecer de alguns fatos importantes, como por exemplo, sempre tiveram juízes, sempre tiveram guerrilheiros, mas teve uma profetisa que foi uma guerrilheira chamada Débora. E essa mulher, ela teve um papel fundamental, porque foi ali onde começou o movimento que muitas entendem como movimento feminista. Por quê? Ninguém conseguia ganhar aquela batalha, ninguém conseguia ganhar, e foram até ela, atrás dela. Só que ela falou assim: a condição que eu dou para assumir o negócio aí é o quê? Que vocês me dêem honra, que vocês reconheçam que foi uma mulher que livrou Israel. Olha só. Ah, mas a Bíblia, vem os machistas dizer, mas a Bíblia não tinha rainhas. Claro que tinha rainhas, tinha várias rainhas, inclusive a rainha de Sabá é uma das figuras mais marcantes da história bíblica, foi a rainha de Sabá, que há quem diga que foi a grande paixão de Salomão, homem que teve mais de 1000 mulheres. Ah, mas se fosse mulher que tivesse mais de 1000 homens, estava errado. Ambos casos estão errados, gente, para com essa comparação boba. Continuando aqui, falando um pouco de Esther. Esther era uma princesinha, jovenzinha, muito nova, adolescente. Era muito bonita, assim como várias mulheres de Israel eram bonitas. As mulheres de Israel, elas tinham esse traço que atraía muita gente, inclusive Tainá, uma das filhas de de Jacó. Ela foi muito assediada, foi alvo de seus adversários, teve toda aquela história de cortar os prepúcios dele, que foi Rubem e Levi, que fez isso, que depois tirou os dois das tribos de Israel, mas tudo isso por causa da aparência dela. As preocupações que as mulheres tinham antigamente era de ter uma boa aparência. Elas não tinham outra preocupação. Existiam, historicamente falando, movimentos machistas? Sim. Na época de Alexandre o Grande, por exemplo, há quem diga que os homens se relacionavam entre eles porque diziam que as mulheres eram seres inferiores e que serviam apenas para procriar. Então os homens tinham relação entre eles, mas quando precisava ter filho, lá tinham uma com a mulher. Então existiu sim muito movimento machista, é fato. Mas o poder que as mulheres sempre tiveram, sempre foi assustador. Salomé, uma dança, custou a cabeça de João Batista. Uma dança custou a cabeça de João Batista. Para vocês terem uma ideia. A rainha... eu sou péssimo para falar alguns nomes bíblicos, tá? Mas vamos lá. A rainha Vashti, por exemplo. A mulher tinha tudo. Ela era rainha. Mas de repente, o rei convoca ela para sua presença em uma festa. Ela se recusou porque o rei estava embriagado e ela não queria dar essa moral para o rei. Não se podia negar nada para o rei. Ela foi lá e perdeu a sua coroa, perdeu o seu posto. E aí convocou-se todas as mulheres de Israel para que o rei escolhesse uma, e ele foi lá e escolheu Esther. Através dessa escolha, através desse ato de Esther, de se manter sempre plena, bonita, carinhosa, aquela coisa atrativa para o rei, que conquistou o rei, ela livrou Israel, livrou os judeus, porque ela tinha direito a pedidos, e um dos pedidos dela falou assim: olha, eu só quero um pedido, que o senhor não me mate. Como assim te matar? Eu jamais te mataria. Tá, mas você quer matar os judeus, eu sou judia, eu vou morrer. E agora? Eu não posso voltar atrás de um decreto. Então, tá bom, então. Fui até os conselheiros, então o que eu faço? Dê a Israel o direito de se defender. Ninguém peitava Israel era muito forte. Foi graças a uma mulher. Você sabe quem foi a primeira pessoa que viu Jesus Cristo
ressuscitado. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi uma mulher. Então parem, mulheres, com essa luta, com essa guerra contra os homens, tornando os homens figuras femininas. Vocês são femininas, os homens precisam ser as figuras masculinas. Isso é bíblico. Então o que você acha desse negócio que falam que a Bíblia diz que a mulher não pode falar na igreja? Não é a Bíblia que dita, vai discutir com quem escreveu lá na Bíblia. É que na verdade não é que a mulher não possa falar, ela não pode liderar, ela não pode coordenar. Uma mulher não pode coordenar um homem, biblicamente falando. Ela tem domínio, tem poder no seu lar. Extra lar não. Então você é contra ter uma mulher diretora, ter uma mulher presidenta, ter uma mulher gestora? Não, eu não sou contra. Porque ela tem particularidades, ela tem características que muitas vezes o homem não tem, cada um na sua. Não sou contra. Mas biblicamente falando, eclesiasticamente falando, é complicado esse negócio, constituindo profetisa, apóstola, pastora. Isso a Bíblia não dá legalidade para isso. Você gostando ou não. Existe uma coisa que é opinião. Eu não expresso opinião quando se trata de mandamentos bíblicos. A mulher é muito importante. Então não fica se diminuindo, querendo isso, querendo aquilo. Né? Você tem o que é de direito. E qual é o trabalho que tem você seguir a Bíblia? Que é o que a Bíblia diz. Esther, ela se arrependeu de ter sido tudo que foi? Acredito que não. Então toma cuidado com as interpretações equivocadas que muitas vezes vocês fazem da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o passaporte para você entrar no céu. Ela é uma bússola para você entrar no céu. A sua opinião vai te levar para o inferno se você não tomar cuidado. Porque Eva, lá atrás, ela abriu o caminho para o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio dá o direito de escolher pelo lado direito e lado esquerdo. Antes de Eva, você só tinha o direito de andar reto. Mas se andar reto, se te conduzir ao céu. Não estou dizendo que a culpa de Eva, nós estamos onde estamos. Não estou dizendo, mas ela abriu essa possibilidade. Porque agora eu posso escolher entre ir para o céu e para o inferno. Eu posso escolher, ir para a direita ou para a esquerda. É óbvio que eu preferia não ter escolha, porque geralmente nós escolhemos errado. O ser humano escolhe errado. O ser humano ele é imediatista, ele é precipitado. Ele toma decisões para ontem, tudo para ele para agora, como se a vida fosse acabar amanhã. Eu fiz um vídeo, está aqui no meu canal, foi o meu último vídeo dizendo: descansa, relaxa, calma. Então eu quero finalizar aqui dizendo para você, mulher. A Bíblia vai dizer: a mulher sabe a quem a acharás, o seu valor excede a dos rubis. O seu poder é assustadoramente grande. A sua importância na vida é extremamente grande. Deus ele precisava povoar a terra. Era necessário, o plano de Deus era povoar a terra. Adão sozinho não podia fazer isso. Façamos a ele uma ajudadora. Façamos a ele alguém que vai auxiliá-lo. Poxa, o plano de Deus foi perfeito, como tudo que Deus faz é perfeito. Há quem diga que Deus fez o homem primeiro, porque ele precisava fazer um rascunho primeiro para depois fazer o ser perfeito. E eu concordo, porque a mulher é infinitamente melhor do que o homem em tudo que ela quiser fazer. Ela tem muito poder, muito. Então use esse poder ao seu favor e a favor daquelas pessoas que te amam e que merecem toda essa sua consideração. Para com essa lutinha. Para. Eu finalizo aqui dizendo: as feministas vão acabar com o mundo. Vão acabar com o mundo. E eu torço para que isso não aconteça. Porque eu sou um fã incondicional desse ser chamado mulher. Graças a Deus eu tenho algumas pessoas, algumas mulheres na minha vida. Tenho, sim. Minha mãe, graças a Deus, é mulher. A minha filha é mulher. Minhas 3 irmãs são mulheres. Só aí já te falei de alguns nomes. Então, honre esse papel fundamental que você tem na Terra. Nós precisamos muito de você, tá bom?